o presente não é uma coisa estática. É óbvio, como você fala, que um tempo também não é uma coisa estática. O presente não é estático, o passado não é estático, o futuro não é estático. E por que eu tô falando isso? Eu vejo muita gente tentando falar sobre o futuro e eu vejo que essas pessoas, elas falam no futuro, numa perspectiva, como se o presente não fosse mudar. E o que eu quero dizer com isso? Quando você vai, por exemplo, falar sobre o futuro da inteligência artificial, as pessoas têm uma tendência a pensar o seguinte: o que ela faz hoje? Bom, então o que ela vai fazer daqui 5 anos baseado no que ela faz hoje? Só que para você entender o que ela vai fazer daqui 5 anos, você precisava considerar o que ela vai ser capaz de fazer daqui 6 meses, daqui 12 meses, daqui 18 meses, porque vai alterar a sua percepção em relação ao 5º ano, se é o que você está tentando prever, muito entre aspas aí. Ou tentar achar linhas de tendências, né, que acham um sentido, assim. E a gente não tem todas as informações. Aí tem também as questões dos vieses que a gente tem, que é inerente mesmo ao processo da vida humana. A gente ter viés. Porque assim como o tempo não é estático, o espaço também não, apesar de parecer que sim, né? Mas o espaço também não é estático. Porque uma coisa é você prever, ou tentar prever. Não falo de previsão, gente, tô falando assim, né? O futuro, ele é construído, ele não é uma coisa que tá lá pronta esperando a gente. Eu falei isso, eu fiz vídeos e tal. Mas tem como a gente fazer algumas previsões de possibilidades, né? Tem como a gente tentar reduzir incertezas, tem como a gente tentar imaginar possibilidades dentro do que a gente tá observando. E uma coisa, por exemplo, é você fazendo a previsão de futuro estando no Brasil, em São Paulo, né? Não vou nem geolocalizar tanto assim. São Paulo, ou em Recife, ou em Florianópolis, ou Maranhão. Esse espaço ele também vai influenciar na forma como você está olhando para o futuro, né? Eu tentava estabelecer critérios para poder olhar do futuro. E é um erro muito comum que eu vejo as pessoas cometendo, assim. Elas falam, porque a inteligência artificial não é capaz de fazer tal coisa. Amigo, a inteligência artificial é uma coisa antiga, óbvio. Primeiro, mas nasceu ontem, né? Óbvio, na própria inteligência não é óbvio. Mas é década de 50 isso, não é de agora. Então, assim, não é que 5 maluco aí, os tech bro da vida, há 10 anos atrás ou menos, vira e fala, cara, vamos brincar de uma coisa aqui chamada inteligência artificial. Não, isso não veio de agora, isso é... Claro que houveram momentos de muito hype, de muita euforia injustificada. Hoje existe também algum nível de euforia, um nível alto, né? Aí depende da bolha, de onde que você vai olhar, quando, pra quê. Mas é óbvio que tem uma euforia hoje, que é normal, toda nova tecnologia. E aí, né, por que eu tô falando de nova tecnologia? Porque aí sim é IA generativa. É uma coisa relativamente nova, mas então é uma coisa que vem evoluindo já tem muitas décadas, não é de agora. É literalmente assim, daqui a pouco faz um século que a gente tem inteligência artificial, tá muito mais perto de chegar a um século do que do ponto zero, né, da IA. Então, quando você for tentar olhar para IA, e aí você falar assim, porque ela não faz isso, cuidado, porque ela não faz isso agora, né? Mas para onde está caminhando? Eu falo isso porque eu sou uma pessoa que advoga muito sobre a gente ter que pensar com políticas públicas, ter que pensar em políticas na responsabilização de empresas também, de pessoa física, de tudo, assim, para poder responder a pergunta como é que vai ser o processo de substituição de mão de obra humana. Porque vai substituir, assim, tá? Ele tá substituindo. E eu tô vivendo IA de uma maneira que em outros vídeos eu explico, eu mostro, mas tá dando para ter um vislumbre no que eu vi pra ele. E eu sei que muita gente não tá vendo isso, assim, né? Tá lá no prompt, assim, tá falando de engenharia de prompt, assim, nem tá falando de skill, nem tá falando de looping, nem tá falando de agente ainda, sabe? E tudo bem, assim, cada um. Mas tem que tomar um cuidado muito grande, sabe? Quando for fazer essa análise de futuro, pra não se fixar no presente, pra não achar que o seu presente, o seu espaço, o seu aqui agora, ele é universal, que não é. E aí, obviamente, quem tá na fronteira, porque, eu falo isso muito assim, a gente tá falando de convergência, né? E quem for caçador de dopamina, não é esse vídeo aqui, porque eu não tô aqui pra polir a ferramenta e tchau, não. Eu tô querendo pensar, e aí, 5 pessoas, 3 pessoas, 1000 pessoas, sei lá quantas, não interessa quantas pessoas, se tiver a fim de pensar junto,
É isso que eu tô afim. Mas tem muita gente, e eu falo muito que assim, a gente tá vivendo uma situação de convergência. Não é IA simplesmente. É IA junto com robótica, junto com computação quântica, junto com nanotecnologia. Tem um monte de coisa, né? Tem a disponibilidade de energia também, de energia elétrica, que cada vez mais está móvel e vão vendo possibilidades. Eu sei que tem toda uma crise energética, tem todo um monte de coisa acontecendo, mas eu tive há pouco tempo e eu vi o que eles estão fazendo lá em relação à energia solar. Tem uma esperança aí, sabe? Mas então é isso, acho que esse é o grande recado. Quando for pensar em futuro, muito cuidado para não tornar o seu referencial alguma coisa estática. Você tem que conseguir fluir junto com a análise. Você tem que fazer esse exercício de imaginar tempo a tempo e você tem que imaginar o seguinte, né? Qual que é... Tem até um exercício no futurismo que a gente faz que é o roda de futuros, né? Que se tal coisa acontece, mais ou menos isso, tá? Não vou entrar aqui em técnico, mas o que é o impacto secundário de alguma coisa, né? Então, por exemplo, se o celular acaba, vamos supor que o celular acaba e agora é o novo dispositivo, é o óculos, sei lá, o óculos inteligente, toma conta. Quais desdobramentos isso causa, né? Então, para fazer a análise de IA, a mesma coisa, toma muito cuidado, sabe? Muito cuidado mesmo. Porque senão você corre o risco de se congelar e te perder competitividade. Basicamente é isso. Dentro do sistema 20 mínimo, o que a gente tá falando é de competitividade. Então fica aí o recado. Se fez sentido, beleza. Se não fez, beleza também. E se quiser trocar ideia, vamos aí, tá? Valeu, tchau.